aí eu falo, para segurança não há exceção. Então, eu até pego pesado, falo, olha, às vezes por esse errinho aqui, alguém pode morrer lá na frente. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um AssisteCast, o podcast oficial da Assiste Engenharia, primeiro e mais completo podcast de engenharia condominial. Bom, para começar aqui, se você acabou de entrar nesse episódio, eu já vou pedir para você se inscrever no canal, se está pelo YouTube, e ativar o sininho. E se você está nos ouvindo no Spotify, não esqueça de dar 5 estrelas, porque o nosso podcast é voltado para você, síndico e gestor condominial, trazendo sempre assunto relevante de engenharia, de arquitetura, para você entender como pode usar isso no seu condomínio. Bom, antes de nós apresentarmos a nossa convidada, Luiz, eu quero que você dê um spoiler para o síndico que acabou de cair aqui. O que você acha que ele vai aprender nesse episódio? Bom, basicamente aquele síndico que está caindo agora de paraquedas no nosso podcast, ele vai aprender um pouquinho ali da importância da arquitetura, como é essa integração entre arquitetura e condomínio, o porquê da arquitetura nas reformas e até mesmo um pouquinho de acessibilidade, um tema muito importante que é pouco difundido no nosso Brasil. Perfeito. Bom, eu queria primeiramente agradecer a nossa convidada, falar que é uma honra ter você aqui, uma pessoa que vive do mercado, arquiteta urbanista, designer e engenheira. Engenheira ainda. Porém, nesse episódio nós vamos focar na arquitetura e urbanismo. Muito bem-vinda ao AssisteCast, Evelyn Oliveira. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês também. Bom, o prazer é todo nosso. Eu acho que vamos começar com uma pergunta direta e até uma dúvida. Existe diferença entre quem é arquiteto e urbanista? É a mesma coisa? Explica um pouquinho aí para o síndico. Tem diferença, sim. Temos arquitetos que têm ênfase em design de interiores, que também é super importante, a organização do espaço interno. E o arquiteto e urbanista é aquele arquiteto que, além dessa visão mais micro, tem uma visão mais macro da cidade, organização dos espaços. Perfeito. Como um todo, né? E tem conhecimento de legislação, saneamento, é uma área um pouco mais abrangente. Muito importante. No condomínio, você conseguiria dar algum exemplo onde isso aplicaria melhor? Com certeza, porque na hora de que você vai conceber um projeto de condomínio, você tem que ter conhecimento da legislação, da ocupação de um lote, dos impactos que isso vai ter na vizinhança, no entorno imediato ou não, porque aí tem trânsito, saneamento, as instalações, então tudo isso faz muita diferença. Um arquiteto que tem o conhecimento do urbanismo, ele vai conseguir pensar como um todo, né? Qual que é o impacto, quantas famílias vão estar ocupando ali, como que vai ser o trânsito, entrada, saída, fluxos, então isso faz diferença. Então essa questão mesmo do urbanismo, arquitetura, já vem antes mesmo do edifício nascer, né? Sim. Daquele cliente que a gente tanto fala, né? O nosso paciente estar ali pronto. O urbanismo e a arquitetura andam em conjunto para essa concepção de estar alinhado ao uso. Seria mais ou menos isso? Como que é aplicado realmente o urbanismo, pensando ali um pouquinho no usuário? É exatamente isso. O projeto muito bem pensado é aquele que ele vai perdurar por muito tempo. Então, seja num impacto de vizinhança imediato ou nas adjacências mais próximas, toda a questão do saneamento, será que todas aquelas instalações estão dimensionadas para um possível crescimento daquele bairro? Qual que são as interferências que vão ter no meu projeto, no meu condomínio futuro? Um bairro planejado para aquilo, ele é predominantemente residencial ou comercial? Então, tudo isso é levado em consideração. E até um ponto importante, falando nessa parte de previsão, né, de saber como vai ser o uso. Sabemos, né, que estamos em São Paulo, muitos dos prédios são antigos e tem aquela questão das enchentes, que são bem corriqueiras, né? Sim. Como que é pensado atualmente essa concepção do edifício, falando assim, ó, está sendo dimensionado para tal uso, mas daqui, sei lá, 50 anos, 60, 70 anos, o uso pode ser que aumente, seja modificado. Como que é pensado essa questão de uso a longo prazo? Tudo isso, quando a gente tem lá uma legislação no local, hoje é permitido um determinado uso.
E a cidade, ela não é estática, ela muda, ela é dinâmica. Então, e tem uma necessidade, depois de um certo tempo, é analisado como que está organizado esse espaço, como que está o solo, se ele está muito permeável, se ele não está. Porque a enchente, ela é muito disso, né? Uma somatória de fatores que levaram. Então, não é só um rio poluído, mas tem a questão do solo, se ele está mais permeável ou não, como que está essa divisão do solo, se eu tenho muito mais edifícios, como que está o pavimento da rua, o saneamento, as tubulações de instalação de esgoto. Então, quando muda o uso desse espaço, tem que se analisar como que foi feita toda essa instalação para ver se vai comportar um outro uso. Por exemplo, proximidade com rios, dependendo do solo, como que está organizado, às vezes a gente não consegue fazer um arranha-céu. Tem que permanecer numa quantidade de andares permitido, ou só pavimentos térreos, né? A gente sabe ali que tem alguns bairros, por exemplo, no próximo até o Rio Pinheiros, aqui em São Paulo, não pode ter arranha-céu, por conta da proximidade do rio. Em alguns locais até dá. Perfeito. Olha só, eu tive enquanto a Evelyn falava, e a sua pergunta foi muito pertinente, nós temos São Paulo agora, que é onde nós atuamos, está um canteiro de obras. Bom, o síndico que acabou de cair, onde você vai, tem prédio construindo. E eu queria ter uma visão sistêmica sua, como arquiteto e urbanista, o que você acha disso, pensando no quê? Temos bairros que, por exemplo, Vila Mariana, que são predominantemente casas que estão sendo retiradas as casas e construindo prédios. E aí falando dessa questão que tem que ser planejado, a gente está falando da cidade. Não é somente ir lá e construir um prédio onde eram 5 casas que tinham 5 famílias, que agora vão ter 100, 200 famílias. Qual é o impacto, se não for planejado corretamente, que você encontra nisso? Acho que é importante o síndico ele começar a analisar isso. Eu tenho até um case para compartilhar, um síndico que eu atendi, que ele falou, Elaine, o seguinte, quando chove aqui entra muita água na garagem. E aí é um problema, muito provavelmente, ali de instalações que não foram previstas, porque o condomínio é novo, faz pouco tempo que foi instalado, então eu queria que você comentasse pela sua experiência e pela sua análise mesmo, o que você enxerga de que possa ser ali um ponto de atenção até para o síndico, né? Tá recebendo uma implantação de um condomínio novo, principalmente, que são esses condomínios que antes eram regiões de casas. Será que a infra foi toda passada até para a rua, para receber e comportar tudo que vai vir ali de esgoto, de rede hidráulica? Então comenta um pouquinho aí sobre isso pra gente aqui no AssistCast, porque eu acho que é muito relevante, né, Luiz? Esses principais aspectos, né? Que o síndico ali que tá caindo de paraquedas naquele condomínio recém-implantado, tem que saber quais são aqueles pontos importantes do uso, né? Que o urbanista verifica e que eu posso ter um problema, como a Elaine falou, de uma água estar entrando na garagem, por um item que foi mal planejado. Quais seriam esses itens que geralmente você costuma encontrar? Ou até um erro de projeto, não Exato. só de projeto, mas às vezes o projetista ele dimensionou bonitinho lá, mas será que foi executado conforme? Exato. Então até explicar a importância Sim. desse projeto bem planejado. Essa é uma questão bem ampla, né? Porque a gente sabe que tem uma série de especulações imobiliárias, uma série de interesses por detrás. Então, não necessariamente só um projeto bem executado que vai dar certo, porque a gente sabe que nem sempre o projetista consegue mudar isso. Para o síndico, ele também não vai conseguir falar, olha, esse condomínio está inadequado nisso e naquilo outro, mas sabendo e conhecendo esses percalços que podem acontecer, ele já observa com outra atenção esses aspectos. Então, o que acontece? Quando a gente tem esses novos empreendimentos, a cidade ela é um sistema. Assim, fazendo uma alusão até com os pacientes, né, os condomínios pacientes, uma alusão com o corpo humano, a cidade ela é um sistema. Se a gente sobrecarrega um sistema, ele entra em colapso. Seja na questão do arruamento, né, se as ruas estão dimensionadas para atender esse crescimento do fluxo, das instalações de esgoto, de luz. Nunca se ouviu tanto problemas de falta de ar e de água, e de elétrica na cidade de São Paulo, porque cresceu muito em alguns bairros. Você citou, por exemplo, de Vila Mariana. A Vila Mariana ela tem umas ruas estreitas, então não houve alargamento de ruas com desocupação de lotes, nada. Então há uma organização, às vezes, troca uma mão para poder organizar um fluxo, mas
vira e mexe a gente vê que o sistema entra em colapso. Como se fosse as vias ali com colesterol, uma célula gordurosa, que impede com que o fluxo de sangue ele siga o padrão, né? Ele acaba travando, aí trava uma rua, trava outra. Então, isso se resolve muito em projeto. A gente sabe que os nossos colegas têm as suas limitações, mas há de se pensar como que isso vai funcionar com o aumento ali de famílias, né? Perfeito. Mas o nosso colega síndico, ele tem que ficar atento, que eu estou ali numa área que está adensada, pode entrar o sistema em colapso, então vamos deixar essa manutenção bem feitinha, vamos chamar alguém técnico para analisar comigo, não ficar só no, eu acho que é isso, aquilo, outro. Se resguarda com um aspecto técnico, um profissional que conheça o sistema, que possa já averiguar o que pode acontecer de errado para não deixar colapsar, pelo menos no seu condomínio. Perfeito. Ficar ok. Perfeito, até puxando um gancho, né, do que a Evelyn trouxe aqui, que é importante para os síndicos, né, às vezes eles ficam e chegam até nós, né, Luiz e Elaine, só o engenheiro pode atuar no condomínio? Não, pelo contrário, os arquitetos são mais do que capacitados e tão quanto, tá, para atuar também nos condomínios. E aí cai aquela pergunta, conforme o que a Evelyn disse, né, tem alguns pontos ali que devem ser analisados. Segundo a ótica da arquitetura, né, arquitetura e urbanismo, quais são os itens em específico que o arquiteto entra ali no condomínio para assessorar, para auxiliar aquele síndico, que às vezes tem aquela ótica um pouco puxada só para o lado da engenharia, de que o engenheiro vai cuidar somente da manutenção e o arquiteto seria somente do embelezamento. Então, como que o arquiteto pode realmente auxiliar e ajudar esse síndico? Sim, a arquitetura, como eu falei, né, o arquiteto urbanista, ele é capaz de organizar uma cidade, né, ou até mesmo um estado. Imagino que ele não pode fazer dentro de um condomínio, né? Então, na verdade, a estética, ela vem como um agregado. O arquiteto, ele é muito mais do que só um embelezamento. Então, é segurança, é o saneamento, é o meio ambiente, é o usuário como um todo, tem questão de acessibilidade às crianças. Então, você vê assim, se eu tiver um estudo do condomínio como um todo, como um complexo, eu consigo analisar os fluxos, cuidar da segurança. Eu tenho um ponto de vulnerabilidade, então vamos colocar um item ali de segurança. Como que está o fluxo disso? E no aspecto das instalações, como que isso pode melhorar para que a gente tenha uma economia no consumo? Os materiais que eu vou empregar, o que isso vai facilitar no meu dia a dia para que aquilo se mantenha por mais tempo e a gente possa fazer uma manutenção mais facilitada, que eu tenha um condomínio bonito, mas que também não seja oneroso. Paisagismo, o que eu posso fazer? Tirar proveito das minhas áreas que eu tenho que torná-las permeáveis, mas que tipo de vegetação que eu vou colocar de modo que eu não prejudique ali o meu solo, minha calçada, aquela vegetação ela está de acordo com o que precisa ser colocado, que pode colocar ali. Então tem uma série de coisas que quando você olha pronto, ele tá belo, mas tem muita coisa por detrás. Nossa, a Evelyn, ela puxa aqui os Puxou assuntos da raiz, e só vem coisas na minha cabeça. Olha só, vou tentar linkar esses dois pontos que eu achei muito relevante que você falou, que é a questão do paisagismo, porque eu também vejo que alguns condomínios acham que o paisagismo é só tá belo. É lógico, tá belo. Mas vou dar um exemplo aqui de um case de condomínio onde foi instalado a ficus. Bom, a ficus ela é uma árvore ali que onde ela é instalada e onde tem água, a raiz dela cresce e sai detonando tudo. Então, olha a importância de ter um planejamento. É uma árvore maravilhosa, mas não pode ser colocada num condomínio onde nós temos tubulação de hidráulica passando, onde tem um poço de visita próximo ali, que foi o caso, que essa ficus ela estava crescendo por baixo de um condomínio que eu assessoro e quebrou, literalmente, manta tudo. Ela sai destruindo onde tem água. Então, eu queria que você comentasse dois pontos. Da importância do planejamento pensando nisso, porque às vezes o síndico fala. E o síndico ele precisa de um braço técnico, que nós falamos. Um braço técnico de engenharia, um braço técnico de arquitetura, para ele receber esse condomínio. A gente aqui no AssistiCast sempre mostramos para o síndico que
Quando ele recebe um condomínio, eu dou um exemplo de um condomínio que ele está recebendo, ou ele está entrando numa gestão nova, não importa. Mas um condomínio novo que ele vai receber é um condomínio que está muito embelezado, geralmente, né? As áreas comuns. Então, paisagismo é um lugar que estão bonitos. E como a gente está falando de arquitetura e urbanismo, eu queria que você falasse os pontos de atenção que é importante o síndico estar recebendo, nesses pontos de... vamos pensar aqui agora. Tá bonito ali a jardinagem, mas será que foi pensado posteriormente na manutenção? Será que esse material ele vai conseguir cuidar de forma adequada? E outro ponto, você falou também, por exemplo, revestimentos. Eu tenho um cliente que eu assessoro que foi instalado na área de churrasco, tá? Na área de churrasco é um local onde vai ter churrasco, né? Vamos pensar aqui, todo mundo sabe. Vai ter local que o pessoal vai comer, vai ter sujeira. E bem na churrasqueira foi instalado umas placas lindas, tá? Eu não lembro o material, não sei mesmo. Muito bonitas. Porém, quando fazia o churrasco, toda a parte das pedras manchava e não saía. Então, eu queria que você comentasse da importância. Não é só o embelezamento. A importância de se planejar o uso. Aquela pedra é maravilhosa, mas no uso que ela está colocada ali, não faz sentido. Porque Será quando o que seria cliente... aplicável, né? É aplicável onde o cliente vai comer. E eu tô com outra situação. Não vamos falar de mobília e tudo, mas eu acho importante, né? A gente tá com a arquiteta aqui, acho importante falar. A cliente tem uma mesa linda, só que quando cai qualquer coisa na mesa dela, mancha. Então, assim, eu queria que você, pegando essa estratégia assim, que o síndico tem que perceber, eu tô recebendo um condomínio super bonito, mas será que aqueles materiais, eles estão adequados para o uso? Ou no primeiro uso vou danificar, vou ter que dar uma manutenção cara? Então eu queria ver um pouquinho sua visão disso. É importante, de novo, né, não puxando sardinha para o nosso lado, mas o síndico, quando pega um condomínio, mas já está instalado, vou ter que trocar tudo? Se resguarde com um profissional que vai te orientar. Se for algo muito crítico, às vezes convém trocar, deixar adequado para a gente não ter problemas futuros. Porém, você respaldado com alguém técnico, às vezes tem algum tipo de tratamento que possa ajudar, que perdure, que minimize essas intercorrências, mas o ideal seria... O síndico pegou um condomínio, vou me juntar junto com... depois você corta isso, Jéssica. Corta não. Síndico pegou o condomínio, vou pegar um corpo técnico no que me ajude a avaliar situações que possam trazer problemas posteriores. Então, a gente tem ali uma vegetação que às vezes ainda está em crescimento num condomínio pequeno ou no condomínio novo. Então, essa daqui já me inspira uma atenção maior. Às vezes, vamos transplantá-la? Vamos tirar antes que cause problema? Mas gera um custo. Mas vai ser maior se você não fizer isso depois. Perfeito. Não fizer agora, fizer depois. Um revestimento. Com o tempo, ele vai ficar incrustado ou manchado. Vamos tratar ou vamos trocar. Às vezes há um problema na hora do projeto, não foi especificado ali o revestimento correto, vamos trocar, vamos deixar ok, porque eu acho que é aquela coisa assim, o barato sai caro. Se a gente não arrumar desde o começo, pode não ser o melhor. Mobiliários que às vezes colocam na área externa e que não era adequado, isso acontece bastante. Uma impermeabilização incorreta num canteiro de vegetação também. Então tem Floreira, acontece muito depois de dar problema. Muito, porque você vai precisar da área ali permeável. Então, mas ela foi tratada corretamente? Então, a gente já arruma isso e o arquiteto, junto com o engenheiro, são as melhores pessoas para dar essa assistência para o síndico. É lógico que, assim, o síndico, ele conhece intimamente melhor o condomínio do que nós. Mas os dois juntos, trabalhando em conjunto, vai chegar num resultado perfeito, porque ele vai apontar os pontos críticos ali e o arquiteto e o engenheiro vão falar, olha, dessa forma aqui a gente vai recomendar assim, assim, assado e vai dar bom. Excelente. E agora vamos puxar um assunto um pouco delicado? Vamos, a gente... temos um momento polêmica, já é ele? Um pouco de polêmica, sim. É assunto delicado, vamos lá. Não, entra polêmica com essa questão de ser delicado, né? Por quê? Sabemos e conversamos antes, né, aqui do podcast, um pouquinho sobre essa questão de limitação do uso, né? Sim. O usuário tem aquela série de equipamentos, série de ambientes que está disponível para ele, mas nada adianta se é um ambiente belo, mas não é utilizável. Funcional. Né? Funcional, exato. E através disso, vem aquela pergunta, aquilo que a gente estava conversando no início do podcast.
E aquele usuário que tem a mobilidade reduzida, né? Aquele usuário que muitas vezes a gente passa em alguns condomínios, né? Tanto a Evelyn, a Elaine, quanto eu, o Luiz, e verificamos, será que aquele ponto está acessível? Será que se eu sofresse um acidente, estivesse no lugar do outro, teria a capacidade de me locomover ou de utilizar aquele ambiente plenamente sem a ajuda de um terceiro? Então eu queria que você falasse um pouquinho, Evelyn, do que você encontra por aí, e essa importância, a adequação e o uso, né, adequado de acordo com a acessibilidade. Antigamente era muito tratado como uma adequação especial, né? E não muito tempo já tem-se uma consciência de deixar esses espaços com que as pessoas tenham autonomia. Seja um cego, um cadeirante, uma grávida, uma criança, um idoso, uma pessoa com baixa visibilidade, não necessariamente cega, todos têm que ter autonomia. Não precisar que circule com a ajuda de alguém, ou até mesmo ficar perguntando ou ficar perdido, não. Os espaços têm que ser acessíveis e que a pessoa tenha autonomia, né? E isso tem, graças a Deus, uma consciência aumentada de uns tempos para cá. A legislação com revisões de tempos em tempos para que a gente consiga realmente aplicá-las. E não é só para um condomínio um condomínio de luxo, por exemplo, tem a acessibilidade. Não, ela tem que ser aplicada em todas as classes, em todos os âmbitos, residencial, comercial, em todos eles. E a acessibilidade, ela não é só uma acessibilidade para quem tem uma condição permanente. É uma condição transitória também, né? Sofri um acidente, ou uma grávida. A grávida, ela tem uma mobilidade reduzida por alguns meses. Ou que está com uma criança de colo. Exato. Todos esses são públicos que nós devemos considerar. E essa acessibilidade, ela não deveria ser um agregado, ela deveria ser determinante, ela estar no projeto desde o início, né? A gente sabe, assim, da dificuldade de uma cidade tão adensada como São Paulo, por exemplo, ou outras grandes metrópoles. A gente vê um crescimento dos prédios, mas sempre numa área muito restrita, né, muito compacta. Mas se ela nascer junto do projeto, ela já vai ser bem resolvida e a gente não vai ter que passar pelas adequações como a gente tem enfrentado. E um problema mais difícil que o outro, Exato. né? Exato. Depois, para modificar alguma coisa que já está construído, é muito pior, muito mais caro. Exato. E às vezes nem dá para adequar corretamente por conta da situação. Mas né? agora, em defesa até de nós profissionais, seria importante, assim, quando o síndico, o síndico que pensa assim, eu vou deixar meu condomínio acessível, ele já é um síndico diferenciado. Porque ele está pensando ali na população como um todo, né? Perfeito. Se ele tem ou não um morador nessas condições, e ainda assim ele quer pensar na acessibilidade, o cara ele já é visionário. Mas se assegurar de que ele vai chamar um profissional habilitado para aquilo. Porque a gente sabe que tem muitas adequações por aí que não necessariamente elas seguem a norma. Ela só está ali cenográfica, né? Se a gente efetivamente for colocar um usuário que tem uma mobilidade reduzida para utilizar aquele espaço, vai ver que ainda tem alguma coisa a melhorar. Então, assim como quem tem um problema cardiológico, ele não vai no ortopedista. Perfeito. Né? Então, assim como os médicos, engenheiros e arquitetos, eles também são especialistas em algumas situações. Então, chamar um arquiteto ou um engenheiro que realmente seja habilitado para fazer um projeto de acessibilidade, para que realmente aquilo ocorra de acordo com o que precisa, a norma pede, né? Para não ter uma adequação e falar, olha, a gente já investiu aqui uma grana no condomínio, mas ele não se tornou acessível. Eu tenho lá barras, rampas, mas que não funcionam. Outro ponto, viu, Evelyn, que eu acho que é muito importante até falar para o síndico. Ou eu preciso fazer alguma rampa, preciso fazer alguma adequação. Chamar lá um empreiteiro, chamar lá uma empresa de execução, sem antes ter um projeto. Eu acho que é muito importante pegar nesse ponto, porque muitos condomínios acham, não, é só colocar aquele piso podotátil. Faz da cabeça, né? É só colocar as plaquinhas. E não, a acessibilidade é muito mais do que isso. E precisa se ser planejado através de um projeto. Porque aí sim vai ter uma correta adequação. E outra, o projeto é mais fácil você mudar enquanto está no projeto do que depois na execução. Sim. Então, Recentemente eu fui num condomínio e eles estavam fazendo por conta algumas rampas.
E a hora que eu cheguei e vi a rampa, assim, até o manutencista falou assim, nossa, você tá com cara de brava. Eu falei, na verdade é preocupada. Porque eu já vi que a rampa ela não estava numa inclinação correta, que não tinha uma área de aproximação. Eu falei, então, não vai funcionar. E aí eu fui e ilustrei para eles. Eu coloquei ali, simulei como que seria o acesso. Ele falou, nossa, é verdade. Eu falei, então, você já tem ali mais 6 rampas que você está fazendo. Já não faça. Porque senão você vai ter que refazer, já vai perder tempo, dinheiro, energia, e não vai funcionar. Então, se eu não tivesse chegado naquele dia, e eles estavam fazendo uma primeira adequação, já tinha dado errado. Mas é porque não tem o conhecimento técnico. Foi por maldade? Não foi. Mas não tinha nenhum profissional que estava ali orientando. Eles estavam fazendo por conta. Fiscalizando também, né? Exato. Outro ponto que eu queria pegar, o Luiz vai complementar, eu tenho certeza, é isso. Foi lá, vamos supor, a Evelyn foi lá, fez todo o estudo, estudou, verificou norma, verificou o uso, conversou com o síndico, que a gente chama da entrevista anamnese, tudo isso para entender o contexto geral. O dia a dia dele. E aí fez o projeto de acessibilidade. Vamos dar um exemplo aqui, tá? Que isso é bem comum. Agora, esse projeto, ele vai virar o quê? Ele vai para a mão de uma empresa de engenharia de execução que vai fazer executar o que está no projeto. Só que aí nós temos um segundo ponto. Uma coisa é o que foi projetado, agora está tudo correto, chega na mão de quem vai fazer a obra, aí a gente sabe que temos mão de obra, que pode não estar interpretando corretamente, por isso a importância de ter uma fiscalização de obra. Eu venho falando isso para os condomínios que eu assessoro, não somente obra de fachada, não somente obra de impermeabilização, qualquer obra em condomínio, seja ela de adequação, seja ela de qualquer coisa. Se o síndico ele não tem um olhar técnico ali, ele pode, depois da execução, vai sair muito mais caro. Poxa, viu o projeto de ponta cabeça, já aconteceu. Eu tenho certeza que a Evelyn até deu risada ali. Mas o cara olhou ali, ou o engenheiro, ou o arquiteto que estava acompanhando, saiu um pouquinho, não acompanhou uma etapa importante. Errou um posicionamento. E aí o que acontece? Fica mais caro depois, né, Luiz? Exatamente. Você me fez lembrar de uma situação que eu fui fazer uma vistoria de acessibilidade e o empreiteiro não tinha acompanhamento nessa obra, não tinha sido contratado. Mas, dada a importância do acompanhamento para ver se está sendo executado certo, o empreiteiro ele não achou o corrimão, não quis pagar mais barato, não sei, não vou julgar. Não quis comprar o corrimão de acordo com o diâmetro que é determinado em norma. Mas passou 1 milímetro. Já não está de acordo. E aí ele instalou, quando eu fui na vistoria, eu falei, não, tá aqui, 2 milímetros no diâmetro, 1 para cada lado, 2 milímetros maior. Mas são só 2 milímetros. Não passa. E ainda tinha, os suportes estavam, porque eu tenho que ter esse corrimão contínuo, não posso ter interrupção. Perfeito. Então, eles já soldaram as fixações no lugar errado, o diâmetro já estava incorreto. Mas são 2 milímetros que a gente vai... tirou, vai ter que colocar de novo. Poxa, Evelyn, agora eu vou fazer o outro lado. O síndico aqui pensando... Poxa, mas eu pensei que para instalar um corrimão não precisava de acompanhamento técnico. Eu já contratei uma empresa, eu já estou gastando com a empresa que falou ali, que é uma empresa especializada. Olha a importância. Eu vou levar até por outro lado, a Evelyn sabe de quem eu estou falando, né? Questão de cursos no geral, né? Que até tem um engenheiro que trabalha com acessibilidade que ele comenta muito. E se esse corrimão fosse ali naquela escada de emergência? Né, uma rota de fuga, não fosse pontual. E esse prejuízo? Seria algo pontual ou seria na casa das dezenas de milhares de reais? Então, assim, até trazendo para o síndico, às vezes um item que é besta, que realmente precisa de uma fiscalização, um profissional que entende de como deveria ser executado, não vai ser um prejuízo de 1.000, 2.000 reais, mas pode ser um prejuízo de centenas de milhares de reais. Sim. E falo ainda mais, além do prejuízo financeiro, tem o prejuízo na paralisação de uso. Porque qualquer obra, sabemos, nós atuamos, nós verificamos como que é. Não é confortável ter uma obra acontecendo no condomínio. A gente sabe que é importante, depois que fica pronto é uma beleza. Mas o processo da obra dá trabalho, suja, tem reclamação dos condôminos para o síndico. Quem vai ouvir tudo isso para falar? Mesmo que a empresa refaça, vou colocar um caso aqui. Não, eu vou refazer, tudo bem. Só que o tempo que vai gastar nisso. Exato. E a sujeira no condomínio. E os moradores...
retrabalho não é legal. Então, por isso que tem que ser projetado, por isso que tem que ser acompanhado, para evitar. É por isso que o síndico ele precisa ter um engenheiro ou um arquiteto para chamar de seu no condomínio. Certeza. Não é mesmo? Não, ainda Exato. tem um outro detalhe que, agora saindo do gancho até da acessibilidade, mas tem a questão da segurança também. Exato. Né? Às vezes um corrimão feito inadequadamente pode interferir até mesmo nas rotas, que estreita, eu já vou ter uma vazão menor de pessoas. Aí eu falo, para segurança não há exceção. Então, eu até pego pesado, falo, olha, às vezes por esse errinho aqui, alguém pode morrer lá na frente. Se a Olha gente só. tiver uma situação de emergência, né? Uma emergência que não foi ali, a gente espera que nunca aconteça, mas se Nossa. está planejado, se tem norma, é porque as pessoas já analisaram o risco e deixaram aquilo bem claro. Por isso que tem que ser respeitado norma Sim. e execução. Com de tudo. certeza. Senão não precisaria ter normas técnicas, né? E agora eu vou ter que puxar aquele momento polêmica, né? Ficou em aberto, mas... Peraí, antes de você Vai puxar o ver. momento polêmica. Síndico, gestor condominial que tá aqui no AssistCast. Não é possível que você ainda não é inscrito no nosso canal. Por favor, se você está no YouTube, vai lá, se inscreve, ativa o sininho. Nós trazemos especialistas para deixar você antenado e saber o que você tem que ter no seu condomínio. E se você está ouvindo aí pelo Spotify, dá 5 estrelas para ajudar que a nossa aqui interação chegue para mais pessoas. E compartilha também, que eu sei que você tem aquele grupo de WhatsApp que precisa saber. Às vezes você está com aquela obra ali, poxa, olha só, eu estou para contratar aquele arquiteto, eu estou para contratar aquele engenheiro, e na assembleia o pessoal fala que não, que tá caro. Então compartilha esse episódio para mostrar que não é custo, é investimento para o seu condomínio. Segurança em primeiro lugar e, é lógico, o uso e a melhoria para todos os moradores. Então agora sim você pode puxar um momento polêmica, Luiz. Agora vem um momento polêmica, né? Para os arquitetos, engenheiros e principalmente para os síndicos que estão nos assistindo. E é uma coisa assim bem delicada, né? Hoje, como a Elaine disse, hoje a gente comentou também no início do podcast, São Paulo, assim como também boa parte do Brasil, vive aquele boom de construções, né? Mas, puxando ali um pouquinho para fora das construções, aqueles prédios que já estão em pleno uso, mas vem aquela brilhante ideia do conselho, do síndico, ou mesmo dos usuários, e falam, queremos alterar nossa portaria. Queremos fazer aquele famoso retrofit, deixar aquela coisa linda, cheia de vidros. Como que fica a questão de segurança perante esse planejamento? Vamos dar um exemplo hipotético, barra um condomínio que assessorei, barrei parte da reforma, onde tem uma rua, essa rua ela tem muito fluxo de veículos, muitos pedestres, e o acesso principal seria apenas uma divisão por uma lâmina de vidro. Como que deve ser esse planejamento? É só fazer um projeto arquitetônico e falar, vai ser um vidro aqui, vai ser o acesso por ali, e está pronto? Ou tem muito mais além disso? Não, Deixa eu muito colocar uma mais. pimentinha, Claro. que o pessoal fala muito isso. Mas é só um projetinho. Só um projetinho, exato. É o dia a dia, tá? Porque eu acho que o síndico ele precisa entender a complexidade do projeto. Ele não vai lá e Croquisinho. desenhar, vou desenhar e só colocar num projeto, não. Tem normatização, tem entender o uso, tem a segurança. Sim. Então não é só um projetinho. Então é só a pimentinha, porque eu sei que é o famoso projetinho. É Projetinho. fácil e não é fácil. Polêmica. Não é fácil, é Momento polêmico. polêmica. Polêmica. Não, tem uma série de aspectos a serem avaliados. Não é só, de novo, a estética, mas a gente vai avaliar principalmente segurança. Qual que é o material que vai ser empregado, porque numa situação ali de vandalismo ou até mesmo tentativa de assalto, a gente tem que estar bem segurado. Tem também acessibilidade na questão do vidro, tem uma série de regrinhas a seguir, né, por conta de visibilidade. Então, eu quero revitalizar a minha portaria, mas nem sempre o que precisa, assim, o que é solicitado pelos moradores é o mais adequado. Então, eu quero alguma coisa envidraçada, então vamos avaliar qual é o que a gente consegue atender o mais próximo do desejo, mas dentro de uma segurança, de uma normativa, enfim. Mas, de novo, engenheiros e arquitetos sempre junto com o síndico para chegar no melhor resultado para o condomínio, para o visual, para a segurança, para as instalações. É um combo, né? Com Os certeza. 3 trabalhando juntos vão ter um resultado muito mais satisfatório. E não tem esse negócio de rixa entre engenheiros e arquitetos, E tá? já
importante falar. Pelo contrário, eu adoro trabalhar com arquitetos, eu adoro trabalhar com outros engenheiros. O que precisa ter é capacitação técnica. Então, tendo capacitação técnica, nós estamos aí para se ajudar os síndicos, ajudar o condomínio. E nós não somos donos da razão, nós precisamos de apoio. Com certeza. Né? São disciplinas que se complementam, né? Juntos, lógico, vai trazer a melhor solução para o condomínio, a melhor solução para o síndico. E o síndico não vai ficar com aquilo, estou desamparado, será que aquele projeto é executável? Será que não? Será que realmente o que o engenheiro está falando perante a ótica, né, de arquitetura está correta ou vice-versa? Então são duas disciplinas, né, duas profissões que se complementam perfeitamente e queremos, né, colocar um basta ali naquela rixa e mostrar que sim, é possível os arquitetos e os engenheiros trabalharem em conjunto, desde que contratado previamente a execução. Sim. Muito importante. Síndico, não contrate somente quando der problema. Contrate para prever o problema. Exatamente. Sai muito mais barato. Com certeza. Uau, que episódio, hein? Que podcast. Que podcast. Meu, eu tenho, assim, muito a agradecer, porque a gente traz aqui muita informação. Acho que a Evelyn trouxe muito conteúdo relevante para o síndico. Eu acho que, assim, é muito importante a gente trazer o que a engenharia e a arquitetura pode fazer para um condomínio. O síndico, ele precisa disso. Não, é caro. Não, é acessível, precisa ser colocado. Só que você precisa saber contratar também, né, síndico? Exatamente. Sim. Senão não dá certo. Bom, vamos finalizar esse episódio, né? O síndico, ele queria mais, só que a gente tem muito mais pra frente. Então, você já consegue, síndico, maratonar o AssistCast. É isso que eu tenho pra te falar. Já temos diversos episódios. Então, se você caiu nesse primeiro, vai lá, se inscreve e verifique outros episódios para te ajudar. A intenção do AssistCast é trazer conteúdo relevante para o síndico sobre arquitetura, sobre engenharia. Falamos bastante de engenharia condominial e na engenharia condominial, um pilar, uma vertente também é arquitetura e urbanismo, para a gente entender. A arquitetura condominial. É isso. Exato. E bom, só colocando o ponto, né, que tudo isso, esse combo, né, de episódios, dá o que a gente chama de conscientização. Conscientização. Então, realmente, é a palavra-chave. É o que trazemos aqui sempre e que agradecemos, Evelyn, por toda a conscientização que trouxe para os síndicos, né, e para os profissionais também que assistem, às vezes tem aquela dúvida em determinado ponto. Com certeza. E aí eu gostaria que você deixasse, né, suas considerações finais e se você pudesse dar uma dica para o síndico. E aí, é isso. E agradecer novamente suas considerações finais e dar uma dica para o síndico. Ou aquela dica que, assim, aquele ponto de atenção nesse episódio que você pode falar para o síndico. Mais uma vez, eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. A dica é, como a gente sempre fala, né, tenha um engenheiro e um arquiteto para chamar de seu. Desmistificar essa questão de que a arquitetura é caro, que o projeto é caro, é muito mais acessível do que vocês possam imaginar. E não fujam dos arquitetos, né? Não fujam das recomendações, né? A gente está aqui para ajudar vocês. Eventualmente tem algum problema no condomínio que não saiba resolver, traz o problema. A vida é feita de desafios e a gente adora resolvê-los para ajudar cada um de vocês. Excelente. Bom, Evelyn, como que nós te encontramos nas redes sociais? Eu estou no emaisa.com.br, que é a nossa rede social da Emaisa Engenharia e Arquitetura. Podem fazer contato por lá. A gente está estruturando melhor nossas redes sociais, mas já pode mandar os contatos por lá também. Perfeito. Luiz, suas considerações finais e aquela dica ali, aquele ponto de atenção desse episódio para o síndico. Ponto de atenção e a dica principal que vai para o síndico de hoje é: pense sempre em planejar, nunca e somente em executar. Então, se você parte do planejamento, você economiza. Agora, se você parte somente daquela premissa de execução, infelizmente o barato ali vai sair caro. Perfeito. Passa suas redes também, porque muitas pessoas nos ouvem depois. E a gente também sempre coloca também o link na descrição, então pode procurar lá. Para quem quer procurar, é ali @eng.luiz com S, Sanches com Z ou @lux com engenharia. Bom, perfeito. E eu, né, novamente, quero deixar um ponto de atenção para você, síndico. Sempre será mais caro você resolver um problema do que planejar ele antes, que é o que nós falamos aqui no AssistCast. Então, solicite uma visita técnica de um arquiteto, de um engenheiro.
olha a diferença, né? Se você não assistiu o episódio inteiro, tem diferença entre o arquiteto e o arquiteto urbanista, que pensa no planejamento. O seu condomínio, ele é como uma cidade. Nós temos hoje condomínios que realmente são condomínios clubes, que realmente é uma cidade. Às vezes tem 1000 famílias morando. Então, complexos absurdos. Então, você precisa, sim, ter um planejamento. Não fuja da engenharia, não fuja da arquitetura, porque isso vai te ajudar a economizar, ter segurança e qualidade. E para quem ficou até o final, quero agradecer a audiência. E para me achar nas redes sociais é eng.elaine.araújo, tudo junto. E o AssistCast também para você seguir, @AssistCast. O AssistCast é ASSYST mudo. E você vai ver os melhores cortes lá. E também siga o perfil da empresa, que é @assist, igual o AssistCast, Assist Engenharia, tudo junto. E eu quero agradecer novamente o bate-papo. É muito bom estar aqui entre amigos, falando sobre engenharia, sobre arquitetura. E eu tenho certeza que terá mais episódios falando sobre isso, não vai? Obrigada, né? E ficamos até uma próxima. Até uma próxima. Até a próxima.